Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam todos bem-vindos para o estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo 9, que é um capítulo ótimo para iniciar o ano de 2022, que se chama Preocupação. E antes de iniciar, eu vou logo de cara fazer uma pergunta para vocês. Quem se preocupa aí com alguma coisa, que levante a mão. Vou começar por mim. O que te preocupa? Ou melhor, o que nos preocupa na nossa vida? O que muitas das vezes tira o nosso sono? O que você pensa hoje, preocupado com amanhã? Será que a gente vive antecipando problemas? Será que a gente tem medo de alguma coisa e esse medo faz a gente viver mais o futuro do que o presente? E se nós temos medo de alguma coisa, o que será esse medo? O que será que nós temos medo? E desde já eu quero dizer, todos nós já tivemos, temos ou teremos algum tipo de medo, mais ou menos. Então, não tem problema nenhum ter medo na vida, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos iniciar. Desde já, o Hamed vai nos dizer um pouco sobre isso. E antes de mais, eu convido a todos, como de costume, a fazer a oração comigo. Cerrando os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a espiritualidade de luz, que nos dá todo o suporte e amparo para mais esse trabalho, que possamos aprender com mais esse capítulo de Hamed e colocar em prática nas nossas vidas, dentro do possível e do nosso esforço. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, vamos falar sobre preocupação hoje. Capítulo super curto também, que Hamed nos fala sobre preocupação. Então, o que é a preocupação? Preocupação, como o próprio nome já diz, é se ocupar previamente ou antecipadamente com alguma coisa. E normalmente isso está atrelado a algum tipo de apreensão, algum tipo de carga negativa. É a tal energia mental ou o pensamento, nosso pensamento desse momento, o pensamento de hoje, o que a gente está pensando agora, voltado para o futuro. E o medo? E o medo que está relacionado a isso? Às vezes está relacionado, às vezes não. A preocupação, esse receio que a gente tem de alguma coisa. E quando eu vou falar de medo, não tem como não falar sobre fé. E desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas eu sou repetitivo com vocês e principalmente comigo, que eu repito sempre para trabalhar um pouco mais essa fé. E a fé, que eu sempre digo, não é fé pura e simplesmente do acreditar. Porque acreditar é fácil. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na espiritualidade, eu acredito no meu mentor, eu acredito no anjo da guarda. Não é pura e simplesmente acreditar. É acreditar e ter a confiança. Essa é a verdadeira fé. Porque quando a gente tem a fé, que é a acreditar e a confiança, nós chegamos à certeza. E quando a gente tem a certeza, não tem dúvida nenhuma. A gente não tem dúvida nenhuma que tudo que vem é para o nosso bem. E será que se a gente tiver uma fé mais fortalecida, tendo essa certeza que tudo que vem é para o nosso bem, será que a gente vai ter alguma dúvida e algum receio, algum medo que vai nos levar a uma preocupação no futuro? Porque o que acontece? Que mesmo aquilo que nós acreditamos que é mal ou que não é tão bom para a nossa vida, quando a gente consegue enxergar e ter uma fé absoluta e plena, a certeza absoluta, a gente amplia um pouco esse leque. A gente passa a enxergar a vida de uma maneira mais ampla. De que forma? De ter a certeza que apesar da gente ter essa incapacidade de enxergar nesse momento o que está acontecendo para a gente é para o nosso melhor, a médio e longo prazo a gente vai conseguir entender, porque somos crianças ainda que não compreendemos, que não enxergamos muitas das vezes. É que nem as crianças, vamos fazer uma analogia aqui, como crianças, é o que a gente compreende, pode fazer essa analogia. É como criança agora no fim do ano, na época de Natal e Réveillon, que só comeu doce e se encheu de Coca-Cola, de refrigerante. E aí passou o momento da festa, o que ela quer? Ela quer
em casa comer todos os dias doce refrigerante. E você chega para ela e fala, não, não pode. E o que a criança faz? Por ela não entender, não enxergar, porque ela quer comer doce e beber refrigerante, ela vai brigar com você, ela vai te xingar, ela vai fazer birra, vai fazer bico, porque ela não entende, ela não compreende. E muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes nós brigamos com Deus porque a gente não compreende muito bem. A gente se revolta, a gente acha que Deus esqueceu de mim. Por que isso aconteceu comigo? Será que Deus falhou? Né? Deu ruim? Deus esqueceu? Foi só comigo? Que nem no outro capítulo que a gente estudou ainda há pouco. Eu não merecia. Como é que é o nosso relacionamento com Deus? E o medo muitas das vezes está de contraponto com a nossa fé, mais ou menos fraca. Essa fé que eu estou compartilhando com vocês, que é a busca que eu faço, que é ter certeza, não é só acreditar. Acreditar, como eu falei, repito, é fácil. É fácil. A questão é acreditar e ter a confiança que tudo que a providência divina, a espiritualidade de luz, tudo que nos rodeia, tudo que acontece no nosso planejamento reencarnatório acontece para o nosso bem, para o nosso melhor. E é assim que é. E quando a gente passa a ter essa certeza, a nossa visão amplia um pouco, a gente deixa um pouco esse estágio infantil de se rebelar, de brigar com Deus, pela nossa incapacidade de enxergar as coisas. E a gente entrega a providência divina, tendo a certeza que esse Pai que nos ama, faz tudo por nós, que nos ampara o tempo inteiro. Ele está ali fazendo para o nosso bem, por mais que nós não enxerguemos nesse momento, Ele está fazendo para o nosso bem. Vamos lá? Vamos iniciar então a leitura? Só que eu não faço o prefácio aqui, já é 2 horas de prefácio. Vamos lá. Então, Hamed, desde o início, é super curto, como eu disse, são 2 páginas só. Vamos lá. Hamed, no início, no primeiro capítulo, primeiro trecho. A estratégia da preocupação é nos manter distantes do nosso momento presente, imobilizando as realizações do agora em função das coisas que poderão ou não acontecer. Então, vamos lá. Nos manter distantes do presente, do hoje, do agora, que é o que importa. A nossa energia, o nosso pensamento, a nossa vibração, a nossa vida deveria ser para viver esse momento atual e não se preocupando com alguma coisa que pode acontecer ou não, como Hamed diz aqui. Quantas das vezes no passado a gente se preocupou com alguma coisa em demasia e ficou muito preocupado e essa coisa nem aconteceu? Quantas pessoas que a gente conhece que parecem que vivem numa sistemática, num automatismo que levam a vida da pessoa a uma preocupação eterna e constante. Ela está sempre preocupada com alguma coisa. E quando não tem alguma coisa para se preocupar, ela acha que tem alguma coisa errada, que não está muito certo isso. Porque não é possível, que alguma coisa pode dar errado. Então, deixa eu me preocupar um pouquinho com isso aqui. Tem espírita, que se preocupa já com a próxima encarnação, já está fazendo, meu Deus, mas como é que vai ser a próxima encarnação? Meu Deus do céu. Nem desencarnou ainda, nem morreu, já está preocupado com a próxima vida. Como é que vai ser isso? Há muitas pessoas que esquecem que vivem essa vida como se fosse a única vida. Que esquecem que a vida é muito curta. Que esquecem de canalizar e dar importância para esse real momento. Porque a experiência tem que ser vivida agora e não no futuro. Ok? Eu vou só abrir uma brecha aqui e falar sobre planejamento. Okay? Tem a preocupação e tem o planejamento. Mais à frente, Hamed vem falar sobre isso. Então não vamos confundir, porque às vezes eu vou falando e pode dar uma margem de alguma dúvida. Mas mais na frente a gente vai fazer essa separação. A gente não, Hamed fez essa separação de planejamento e de preocupação. Porque o nosso tempo que nós vivemos na nossa vida é realizada de que maneira? De um dia, 24 horas. Ok. Então, a gente tem uma energia para viver essas 24 horas. Então, quanto tempo a gente perde muitas das vezes na nossa cabeça pensando, imaginando, vislumbrando isso e aquilo que pode acontecer ou não pode acontecer, gastando essa energia com coisas no futuro
e deixando essa energia, porque é a mesma energia que a gente pode viver pensando, plasmando alguma questão no futuro, é a mesma energia que a gente está vivendo hoje ou agora, esse momento. Então, quanto que a gente investe é uma boa palavra, a gente investe em pensamentos futuros e quanto a gente investe no pensamento do hoje, do agora, desse momento. Até porque, quem é que garante aqui que vai estar vivo amanhã? Quem é que garante? Eu não consigo garantir, você consegue? A gente não tem ali o fundo da lata que a gente vê ali a data de validade, quando que vai expirar. Então, se o momento é hoje que a gente está vivo, o hoje é o agora. Então vamos gastar essa energia, investir essa energia da melhor maneira. Como? Comigo mesmo. Ok? Vamos seguindo? Vamos lá. Não vamos viver esperando tal problema, que às vezes a gente vive sempre nesse tal automatismo automatismo do negativismo, o tempo inteiro esperando alguma coisa de ruim acontecer na nossa vida. Vamos lá, vamos seguindo. Hamed nos diz: são realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle. Aí ele traz os exemplos: a doença dos outros, a alegria dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de familiares e outras tantas. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, que não traremos a saúde, nem a felicidade, nem o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Exatamente o que eu falei da energia agora. Coisas que fogem à nossa possibilidade. A gente pode passar o dia inteiro se preocupando com a morte de um ente querido, sobre o amor alheio, sobre o julgamento dos outros. Aquilo que foge ao nosso controle é perda de tempo, porque a gente não tem controle nenhum. Se a gente não tem controle, qual é a nossa opção? Aquela história do aceita que dói menos. Aceita que dói menos, porque vai perder tempo se preocupando. A gente pode passar as tais 24 horas preocupado com algumas dessas questões que fogem ao nosso controle. E o que vai adiantar? Nada. Não vai adiantar em nada. Então vamos canalizar essa energia ao nosso favor, para que a gente não viva assim, muitas das vezes, o tal do sofrimento voluntário. Quando ele fala aqui sobre o julgamento alheio, eu sempre falo muito sobre isso, porque eu acho que é algo, todos esses nos tocam, né? Mas eu acho que o julgamento alheio é algo que se vive muito nas sociedades. Sociedade, basicamente, eu estou falando aqui para Portugal e para Brasil, né? Que é o público que nos assiste, até porque eu estou falando em português, né? Que nos acompanha e etc e tal, no canal. Muitas das vezes a gente vive essa história do julgamento alheio, sempre naquela história, o que os outros vão pensar? Todo mundo vai ter uma opinião, todo mundo não, alguém vai gostar de você, vai te amar, vai deixar você ao máximo, e alguém não vai gostar de você, não vai com a sua cara. Já foi assim no passado, é assim hoje em dia e vai ser assim no futuro. Por mais que nós percamos tempo da nossa vida, o tempo inteiro querendo agradar a tudo e a todos, você não vai conseguir. Me desculpa te dar essa notícia. Aquela velha máxima, nem Jesus conseguiu agradar a todos. É verdade. Se nem Jesus conseguiu, como é que vai ser isso? Como é que eu vou conseguir agradar a todos? Será que tem alguma insegurança pessoal que eu não consigo me relacionar comigo mesmo e eu preciso de uma afirmação vindo de fora? Eu preciso de um like, de uma confirmação para me sentir amado, para me sentir respeitado, para me sentir acolhido? É um questionamento que só nós podemos fazer a nós mesmos. Então, ao invés de gastar esse tempo, essa energia tentando agradar o próximo, vamos gastar essa mesma energia conosco para sermos felizes. Porque nessa história de querer agradar o outro, eu vou pegar um exemplo pessoal porque não tem como, né? A minha vida, basicamente, eu tenho que pegar os meus exemplos. Vamos lá. Esse canal, por exemplo. Vai ter gente que está ouvindo agora que vai estar assim, poxa, legal, esse Nelson está falando, poxa, gostei do que ele está falando, faz sentido para mim, me toca, pô, legal.
E vai ter gente que não ficou nem os 15 primeiros segundos e ia falar, que besteira isso aí, tá falando um monte de bobagem. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, e assim é a vida. E é natural que seja assim, porque somos de tribos diferentes, em momentos diferentes, em fases diferentes, em amadurecimentos diferentes. Não que eu seja maduro, que você seja maduro, que esteja ouvindo, não. A gente pode é muito imaturo para muitas coisas. E não é uma questão de ser melhor nem pior, são fases, são momentos. Então, por mais que nós queiramos agradar a todos, a gente nunca vai conseguir. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Então vamos aceitar um pouco mais. Eu acho que essa é a proposta de Hamed, para que a gente entenda e não perca esse tempo e gaste essa energia, que é uma energia tão preciosa que nós temos, preocupado com a morte do fulano, com a doença, com o julgamento alheio, que isso não vai mudar em nada, porque se tiver que morrer, vai morrer. Se tiver que gostar de você, vai gostar. Se não for gostar de você, não vai gostar. Se tiver que ficar doente, o ente querido, se for para te amar, vai te amar. Se não te amar, não vai te amar. Você pode querer agradar o máximo possível. Sabe aquela história do relacionamento amoroso? Que a pessoa quer muito que o outro goste de você e faz tudo para a pessoa te amar. É sentimento. Você nunca vai saber verdadeiramente. Ou ela gosta de você, ou ela não gosta. Ou ela te ama, ou ela não te ama. Então não perca tempo, faça o que você tem que fazer e tenha consciência tranquila. Se for para a pessoa te amar, ela vai te amar. Se for para ficar doente, vai ficar doente. A gente pode se precaver, sim. A gente vai falar sobre previdência mais à frente, ok? Se for para morrer, vai morrer mais cedo ou mais tarde. Se for para gostar de você, vai gostar. Se não for para gostar, também não vai gostar. Então não nos preocupemos com isso. Vamos lá. Vou parar de falar. Vamos pulando. Próximo. Não confundamos, agora vem a história da previdência. Não confundamos preocupação com previdência. Porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para os dias vindouros é tino de bom senso e lógica. Mas prudência não é preocupação, porque enquanto uma é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando-o nos seus projetos e empreendimentos de hoje. Vamos lá. Preocupação e previdência, ou planejamento. Quando a gente tem uma meta, um planejamento, um objetivo, tomara que tenhamos, sim, porque é isso que guia a nossa vida, são os nossos gostos, as nossas vontades, aquilo que a gente busca e aquilo que a gente quer fazer da nossa vida. É super normal numa caminhada, para correr uma maratona a gente tem que dar vários passos, não é verdade? Muitas das vezes. Então é normal esse passo a passo, essa caminhada. Tende a haver um planejamento dessa meta, mais ou menos. Por exemplo, eu quero ser um médico, ok? Então tem todo um estudo, tem todo um preparo, por muitos anos, tem a residência. Ou eu quero me reformar, me aposentar, aposentadoria e reforma em Portugal. Tem que pagar a segurança social ou o INSS, não é verdade? Ou fazer algum tipo de aplicação, investimento, para a gente ter uma segurança maior, uma prudência, uma previdência, como Hamed fala aqui. Então, isso é o planejamento, isso é super natural. Isso não é isso que a gente está falando, ok? Agora, a preocupação é quando a gente coloca essa carga negativa, muitas vezes desnecessária, se preocupando com algo que não tem muita necessidade. Mas a gente vai pegar alguns exemplos aqui na frente, mais agora à frente, para ilustrar um pouco isso e tentar colocar isso no nosso dia a dia. É bom lembrar que essa mesma energia que a gente gasta para o planejamento, a gente pode gastar para se planejar, para realizar essa tal meta, essa tal previdência, como a gente pode perder essa energia que nos paralisa de ficar sentado nos preocupando com o futuro, que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. E quando a preocupação toma o controle da nossa vida, que é o que acontece muitas das vezes, se não é você, e tomara que não seja, mas com certeza você conhece alguém assim, que vive a vida preocupado, que se não tem preocupação, está se preocupando porque não tem preocupação, está o tempo inteiro se preocupando. Então, é a pessoa que está sempre roendo as unhas, que tem alguma preocupação, corre para o chocolate,
corre para os açúcares, ou corre para a bebida, corre para as drogas. Com certeza você conhece alguém que já falou assim, olha, eu chego em casa, eu tenho que tomar uma dose, porque eu chego em casa com a cabeça a mil, super preocupado com as coisas no trabalho, com a vida, etc. e tal. Será que é esse o caminho? É esse o caminho que o Hamed vem nos mostrar que não é muito bem por aí, esses subterfúgios, essas bengalas. Às vezes a gente está muito preocupado com alguma coisa, a gente corre para o chocolate. O chocolate é mais acessível, até porque é mais gostoso. E corre para o chocolate. Será que o chocolate é a solução dos nossos problemas? Ou uma atitude muito mais interna, muito mais uma leitura interior, e a gente conseguir separar e tentar se relacionar, agora que vem o que nos interessa, tentar se relacionar da melhor maneira com as tais preocupações. Tentar se relacionar é ter o controle sobre a preocupação, porque às vezes a preocupação toma a nossa vida, toma o controle da nossa vida. Vou dar 2 exemplos aqui para ilustrar fatos que eu não consigo imaginar, isso é o Nelson falando, não consigo me imaginar não pensando diferente, casos como esse. Por exemplo, vamos lá, eu tenho um parente hoje internado com Covid, respirando por aparelho com risco de vida. Eu acredito que eu estaria provavelmente preocupado. Ou eu perdi o emprego por causa do Covid e tenho lá boletos, tenho a conta para pagar. Provavelmente também eu estaria muito preocupado. Então, eu não conheço ninguém que não tenha preocupações. Eu peguei 2 exemplos aqui, tá? Isso é muito pessoal, atenção. Acho que todo mundo, mais ou menos preocupações, já vivenciou ou vivencia. Então, vamos lá. Se a preocupação faz parte da nossa vida, em maior ou menos grau, como é que a gente pode controlar, se relacionar da melhor maneira possível? Eu vou me preocupar? Sim, eu vou me preocupar. Ok. Mas no dia e na hora que eu quiser. Porque você manda na sua vida, eu mando na minha vida, você manda na sua vida. Então vamos assumir o controle da nossa vida. De que maneira? Vamos colocar numa caixinha. De que forma? Olha, eu tenho meu parente que está internado e eu estou preocupado com ele que ele pode desencarnar, ele pode morrer. Então eu vou separar dia e hora para pensar nisso, para me preocupar com isso. Ah, Nelson, mas é impossível. Não, impossível não é. É difícil. Tem que ter um esforço. Não é fácil. Quando você vai se reparar, você já vai estar pensando sobre aquele fato que te preocupa, mas seleciona, tome o controle. Tenha o sentimento no dia e na hora, no momento que você quiser. Então vai ser na quarta-feira, de 9 a 10 da noite. À noite não recomendo muito não, porque não faz muito bem para você dormir depois, é mais difícil vincular. Mas não interessa. Você selecionou o seu melhor dia, o seu melhor horário. Então naquela hora, naquele dia, é o momento, naquele intervalo de tempo, que você vai selecionar e você vai pensar sobre aquilo. E o resto da semana, você vai tentar gerir essa preocupação da melhor maneira. Como? Canaliza. Teve de novo um insight, veio na cabeça, não é dia, não é hora, não é momento, não é local. Eu vou me preocupar na quarta-feira às 3 da tarde. Pronto. É assim. Tome as rédeas, tome o controle da sua vida. Agora eu vou falar algo muito polêmico, que é de muita discussão, tá? Até no meio da psicologia, mas é o que eu acredito e eu vou compartilhar com vocês. Que é o seguinte, as emoções a gente não pode controlar, mas a gente pode direcionar. O controle vem no direcionamento, não abafando. Se você se preocupa com algo, se você tem medo de algo, não se negue, não abafe. Pode ter medo sim, não tem problema. Pode ter preocupação sim, ok. Mas vamos lidar da melhor maneira possível. Vamos tentar canalizar, vamos tentar separar essas preocupações muitas vezes desnecessárias, que são os tais sofrimentos voluntários, das preocupações que a gente tem na nossa vida por uma falta de fé, por uma falta de controle, pelo nosso estágio atual, se aceitando no momento que a gente vive. E ok, eu tenho preocupação. Como eu levantei a mão desde o início, quem tem preocupação, levante a mão, eu levantei, ok. Mas como é que eu posso gerir e ter um melhor controle sobre essa situação no meu dia a dia? Porque é no meu dia a dia que eu vou perder o sono, que eu vou roer minhas unhas,
que eu vou buscar o chocolate, que eu vou me irritar, que vai ter alguma repercussão, alguma disfunção no meu organismo, com uma somatização, muitas das vezes, de uma preocupação em excesso, isso vai me estourar alguma deficiência, uma debilidade, alguma questão hormonal, alguma questão fisiológica, é isso que eu queria dizer, fisiológica. Então, que nós possamos ter o controle da nossa vida, ter o controle dessas emoções, é direcionar as emoções. Estamos continuando? Vamos lá. Desculpa que tá... Ligaram aqui, vamos lá. Continuando, Hamed nos diz: nossa educação social estimula o vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, onde teve início o fato de relacionarmos preocupação com dar proteção, entre aspas. Passamos a nos comportar afirmando: lógico que eu me preocupo com você, eu o amo. Você tem que se preocupar com seus pais. Quem tem filho vive em constante preocupação. Pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando, na verdade, estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes, às vezes, de modo imperceptível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos. Então, o que Hamed vem falar aqui? Ele vem nos falar sobre pensamento, o vício do pensamento preocupante. Porque às vezes na nossa sociedade a gente vive numa constante preocupação, num medo constante do que nos rodeia. E sim, às vezes, muitas das vezes o meio é muito hostil e gera esse sentimento, mas como ele quer, a minha interpretação aqui, tá? O que ele quer nos dizer é que a gente é condicionado, a gente vive muitas das vezes nesse automatismo sem se aperceber, se preocupando demasiadamente com fatos, numa desculpa de que eu amo fulano e por isso que me preocupo. Amor não tem nada a ver com preocupação. Ou porque eu me preocupo com os meus pais, ou me preocupo com os meus filhos. Quem tem filho tem que ter preocupação. É claro que o ambiente às vezes é hostil, nós temos medos dos nossos filhos por causa de violência, por causa de fatores mil, e um adolescente, um jovem saindo à noite, seja no Brasil, seja em Portugal, há um receio, há uma apreensão, há uma noite mal dormida para os pais. Eu não estou dizendo que vai ser o contrário, ok? Mas ele tenta diferenciar essa questão do amor, do sentimento, dessa bengala quase, que uma desculpa de que se preocupar é amar. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente pode tentar, como eu disse, trabalhar essa preocupação da melhor maneira possível. Eu acho que foi tudo. Foi tudo por hoje. Não tem muito mais a dizer. Eu acho que o mais importante, para fechar agora aqui, dessa reflexão sobre preocupação, é o medo, o viver antecipadamente, antecipar os tais problemas, que o problema está relacionado ao medo e o medo está relacionado à fé. Logo no início, que eu não li, mas o Hamed sempre faz, quem conhece o livro, quem está lendo o livro, pode perceber que sempre no prefácio ele sempre faz uma referência ao Evangelho, segundo o Espiritismo, e o trecho que ele retirou hoje foi observar os pássaros. Vou ler para vocês. Observar os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Esse trecho do Evangelho está vinculado diretamente à fé, a esse relacionamento com Deus, a esse olhar mais amplo, a essa fé, como eu falei ainda há pouco, que é a crença e a confiança. É acreditar e confiar, tendo a certeza de que tudo o que acontece é para o nosso bem, é para o nosso melhor. E automaticamente a gente deixa de se preocupar, ou pelo menos diminui essa preocupação que nos aflige tanto na nossa vida. Então que a gente possa iniciar assim esse 2022 com essa reflexão, que vale para todos nós, a começar por mim, que a gente possa gerenciar melhor
essas emoções, esses sentimentos, aprendendo a controlar dentro do possível e a separar o que é uma preocupação válida e o que é sofrimento voluntário. É isso. Então eu convido a todos para finalizar a oração de encerramento, fechando os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a espiritualidade de luz que nos ampara e nos dá toda a sustentação para esse trabalho, e agradecendo a Hamed por essa leitura de hoje, por essa reflexão, que possamos assim não só aprender aqui na teoria, mas colocar na prática quando a tal apreensão, a tal preocupação vir à nossa mente. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau.